acertar a apresentação. Bom, hoje a gente vai interromper Apocalipse e hoje é um dia festivo, né? Sabemos, né? Por quê? Hoje é o dia da Bíblia, né? E por causa disso, né, a gente vai interromper Apocalipse. Por causa disso, nós vamos interromper nossos estudos em Apocalipse, para hoje a gente ver como é que a Bíblia foi formada, né? Como é que surgiram os livros, como é que eles entraram, eles fazem parte, que a gente chama de cânon bíblico, já vou explicar para vocês. E a gente vai, então, ver como que a nossa Bíblia chegou até nós do jeito que ela é. Tá? Isso é uma forma da gente, nesse dia que a gente comemora o Dia da Bíblia, a gente refletir a importância dela, né? E os processos que se seguiram para que ela chegasse até nós. Essa aula vai ficar gravada, né? Depois, quem tiver alguma dúvida, pode pegar o link com o Mateus e assistir. Por causa da característica da aula, eu vou ter que fazer uma apresentação. Eu tive que fazer uma apresentação, né? E nessa apresentação, eu tenho que dar muitos dados. Eu tive que trazer muitos dados a vocês, muitas informações, que me exigem uma apresentação de slide, né? Eu sei que o espaço aqui ele não é ideal, talvez fique um pouco ali difícil de ver, tem aqui a televisão, mas eu peço a compreensão de vocês todos, tá? A apresentação também vai ficar disponível para quem quiser consultar. E uma coisa também que eu já alertar, em 1h, 1h20, 1h30, a gente não consegue, obviamente, abordar tudo o que diz respeito à formação do cânon bíblico. Então, a aula, essa apresentação, ela vai ser basicamente uma visão geral, né? A gente vai olhar a floresta, nós não vamos olhar as árvores. De forma que, quando você abrir sua Bíblia, você entenda, pelo menos minimamente, os processos que ocorreram para que ela chegasse até você. E por que esse livro está na tua mão hoje. Esse é o objetivo. Não é te tornar especialista em avaliar quais livros ou não merecem estar na Bíblia ou não. Tá bom? Espero que Deus nos abençoe nesse momento. Vamos orar então para a gente iniciar. Pedir que o Senhor nos ilumine e nos abençoe nessa apresentação. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, em primeiro lugar, pela Tua Palavra. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, perfeita em seu propósito, inspirada, Senhor, por Ti e legada a nós por Tua mão poderosa. Senhor, que neste momento de reflexão, ó Deus, que aumentemos o nosso zelo, o nosso valor e a nossa dedicação à Tua Palavra, ao saber e ao descobrir como que se construiu esse texto, esse livro, para que hoje ele servisse de nós de um manual de regra e fé, regra e prática. Então, ó Deus, pedimos a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, para que sejamos, ó Deus, instruídos e alimentados, enquanto nós estudamos sobre esse assunto. Em nome de Cristo Jesus, amém. Eu queria abrir com vocês um texto, Salmo 119. Salmo 119, versículo 96. Hoje é dia da Bíblia, então a gente vai refletir bastante aí a palavra do Senhor, a importância dela. Deixa eu ver qual é o... Bom, acharam? Salmo 119, versículo 96? Diz o seguinte o salmista: tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado.
Nós já vimos aqui semana passada o que significa perfeição na Bíblia, né? É algo que é completo, né? O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: por mais que algo seja completo, ele ainda assim não é perfeitamente completo, não é 100% completo, né? Se você encher um copo d'água, ainda vai ter, sei lá, 1 pentelésimo de centímetro fora ainda de água, sem água. O que o salmista está dizendo aqui é que tudo na natureza segue esse padrão, tudo. Desde o seu trabalho, por mais que você se dedique ao seu trabalho, nunca você vai alcançar a perfeição. Tudo na natureza, tudo, tudo. Seja natural, seja de causa natural, seja de causa humana. Mas o que ele está dizendo, ele está tirando a Bíblia. Ele está tirando a Bíblia desse escopo e está dizendo que a Bíblia, aí está dizendo, a toda perfeição vi limite, mas os teus mandamentos não estão fora desse padrão. Isto é, a Bíblia ela é perfeita, né? A palavra de Deus ela é perfeita em seus propósitos. Eu acho que essa é uma boa visão para a gente começar a ver a Bíblia, tá? Porque os ataques que ela tem sofrido recentemente, na verdade sempre sofreu, eles são frutos dessa visão de que a nossa mente ela é mais perfeita do que a Bíblia, que os processos que se seguiram para a formação da Bíblia. Então há uma certa prepotência, há um certo pedantismo de quem ataca a Bíblia, porque essa pessoa, se ela fosse escrever esse versículo, ela diria o seguinte: a toda perfeição vi limite, mas a minha mente excede todas elas. É mais ou menos o que ela diria. Então, a origem dos ataques à palavra de Deus, da desconstrução do texto bíblico, ela tem a seguinte origem: a premissa de que a nossa mente e não a palavra, não o texto, eles são perfeitos. Então, eu queria começar com essa reflexão para mostrar para vocês que a gente precisa, o que eu espero ver essa manhã com vocês é o quanto a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é perfeita. Conseguiu? Beleza. Então, vocês estão vendo o slide aí, né? Estão vendo aqui na TV? Então, eu vou seguir esse slide, tá? Para a gente começar, então, a ver como que a Bíblia foi formada, a gente precisa de algumas definições importantes, tá? Eu vou apresentar 3, pelo menos. A primeira delas, né, ficou um pouco pequeno aí, irmãos. A primeira delas é o significado da palavra cânon, ou melhor, do conceito cânon, né? Vocês já devem ter ouvido falar, muitas vezes, alguém dizer o seguinte: olha, o cânon bíblico, o processo canônico, ou então, esse livro ele não faz parte do cânon bíblico. De onde vem a palavra cânon? A origem dela, né, é uma palavra arábica, né, de origem árabe, que foi transliterada para o latim e para o grego. Mas a origem dela é árabe. E ela significa lei. Basicamente significa isso, lei. O que é lei, o que é regra, o que é padrão, né? E absorveram essa palavra para formar o cânon bíblico, né? Isso foi chamado de cânon, porque para que se dissesse o seguinte: existe uma regra, ou seja, a Bíblia, o cânon bíblico é uma regra de livros que eles vamos dizer assim, eles cumpriram certos requisitos para que eles compusessem a Bíblia, para que a Bíblia fosse composta, para que eles integrassem a Bíblia. Então, esse é o significado da palavra. Então, o cânon, né, é como se fosse uma vara de medir, correto? Né, imagine você pega uma vara de 1 metro, exatamente, perfeitamente 1 metro, e essa vara se torna agora o teu padrão. Então, você chega, por exemplo, num lugar, numa porta, você pega uma vara de 1 metro, né, e você chega aqui, eu não sei qual a largura dessa porta, você pega essa vara, esse padrão, e você coloca aqui, e você vai conseguir esquadrinhar essa porta. Você vai saber se essa porta está no padrão ou está fora do padrão. Vocês entenderam? Para isso que serve o cânon. Então, eu quero ver aqui, vamos dizer que a recomendação da prefeitura é que essa porta tem 1 metro de largura, e eu tenho um cânon, eu tenho uma vara de 1 metro, perfeito. Eu chego aqui, eu vou colocar aqui. Bom, se a vara não entrar na porta, porque a porta é menor do que 1 metro. Agora, se a vara passar direto, é porque a porta é maior do que 1 metro. Então, essa vara, ela vai me definir se essa porta está no padrão ou não. É isso o significado de cânon, entendeu? Então, aí incorporaram esse texto, essa palavra, para se referir aos textos bíblicos. Com qual propósito?
Quando alguém diz assim, esse livro aqui é um livro canônico, ele faz parte do cânon bíblico, é porque este livro cumpriu os requisitos para que ele pudesse ser chamado de tal. A gente vai ver mais na frente o que significa isso, né? Essa definição desse homem chamado Hanson, né, ele diz o seguinte, o que é o cânon bíblico? O cânon bíblico é a lista dos livros, dos escritos reconhecidos pela igreja. Essa palavra reconhecida é importantíssima, nós vamos tirar uma conclusão sobre ela no final da palestra. Lista dos escritos reconhecidos pela igreja como documentos de revelação divina. Então, o que é o cânon bíblico? O cânon bíblico é a relação de todos os livros que foram inspirados por Deus e destinados à sua igreja. Isso é o cânon bíblico. Tá? Essa é uma definição importante. Essa ideia de cânon, né, passou aí? Essa ideia de cânon, irmãos, ninguém inventou, não. Né? Os homens não chegaram e falaram assim, não, nós vamos fazer um cânon bíblico porque nós queremos fazer. Na verdade, Deus, ele sempre, ao escrever a sua palavra, ao entregar a sua palavra ao seu povo, ele sempre se preocupou com a integridade da sua palavra. E a prova disso é que a gente tem 2 textos na Bíblia muito claros sobre esse assunto. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Né? Alguns vocês certamente, provavelmente conhecem. Deuteronômio 4:2 diz o seguinte, não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, e nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então, que alerta Deus está dando à nação de Israel em Deuteronômio 4? Cuidado com a integridade das palavras que eu lhes dei. Integridade. Ou autenticidade. O que é algo autêntico? Por exemplo, eu vou enviar uma carta para você. Então eu escrevo essa carta, né? Eu embalo essa carta e te mando, correto? Como é que você sabe que essa carta é minha? Ou seja, como é que você sabe que essa carta é autêntica? Porque você vai receber um texto, um manuscrito, e você vai ver assim, poxa, 8 bilhões de pessoas poderiam ter escrito essa carta. Como é que eu sei que é o Tiago que escreveu? Bom, eu tenho que inserir nessa carta algo que lhe dê autenticidade. Antigamente, o que eles faziam? Eles selavam a carta. Eles selavam com o brasão do rei, ou da autoridade que estava enviando aquela carta. E a garantia de que aquela carta era autêntica chegando até você era que aquele selo estava inviolado, estava íntegro. Então, integridade e autenticidade são 2 conceitos importantes. E o que Deus está ordenando aqui é que mantivessem a integridade do texto bíblico, ou seja, não poderiam nem acrescentar e nem diminuir, isso é integridade. E com isso eles resguardassem a autenticidade, ou seja, para que aquilo tudo de fato fosse a palavra de Deus. Porque se você recebe um texto de Deus, Deus te entrega um texto, e você inclui uma palavra ali, você já perde a autenticidade, você já não sabe dizer o que é Deus, o que é um homem. Esse é o grande problema. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a Bíblia sempre se preocupou com a integridade e com a autenticidade do texto. Olha só no Novo Testamento, o último livro da Bíblia que nós estamos estudando agora recentemente. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então percebam que no Antigo Testamento e no Novo Testamento há uma preocupação de quem? Do ser humano? Não. Do Espírito Santo com a autenticidade e com a integridade do livro. E aqui interessante as palavras da profecia deste livro. Os estudiosos dizem que aqui João não está falando de Apocalipse, apenas. Porque as palavras da profecia, a profecia era o livro de Apocalipse. É como se ele dissesse o seguinte, aqui está o livro de Apocalipse e aqui está toda a Bíblia. É como se dissesse o seguinte, as palavras da profecia deste livro, as palavras proféticas desse livro, ou seja, é como se o Apocalipse já compusesse um cânon. Há estudiosos que defendem que ali já tinha uma ideia de Bíblia formada, né?
Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa noção de cânon, de um conjunto de livros reunidos, compilados e separados para o povo de Deus, não é uma ideia de homens. O próprio Deus determinou isso aos seus homens, ao seu povo. No Antigo Testamento, pelo Deuteronômio, e no Novo Testamento, pela boca de João. Agora, uma outra coisa importante também para a gente entender, que eu percebo que é objeto de confusão ou de dúvidas para muitas pessoas, né? Tiago, como é que os livros, como é que esses 66 livros que hoje estão na nossa Bíblia entraram nessa lista, né? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que apresentar um conceito que é chamado de os critérios de canonicidade, né? Os livros entraram, ou seja, passaram a compor a Bíblia que nós recebemos hoje a partir de critérios muito bem definidos. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Não houve uma reunião formal na história para definir esses critérios. Não houve uma reunião de estudiosos em que eles sentaram e falaram o seguinte: olha, vamos definir os critérios para o cânon bíblico, para um livro compor um cânon bíblico. Essa reunião nunca houve. Esses critérios que eu estou apresentando a vocês são meras observações históricas de que as pessoas seguiram de forma velada e inconsciente esses critérios. Não houve um documento para dizer isso e, a partir desse documento promulgado, iniciar-se o processo de estabelecimento do cânon bíblico. Isso aqui é mera observação histórica. Agora, qual é o valor dessa informação que eu estou dando para vocês? É que a formação do cânon bíblico não foi um procedimento humano, meramente humano. Isso aqui que eu estou falando para vocês, de que critérios foram seguidos e que esses critérios não foram estabelecidos formalmente, é para mostrar para vocês que o próprio Espírito Santo se encarregou de formar esse cânon bíblico para a gente. Isso é mais do que prova disso. Quais são os critérios, então, que um livro teve de cumprir para que ele entrasse no cânon bíblico? O primeiro deles é o critério da autoridade apostólica, né? Eu estou falando majoritariamente do Novo Testamento. Depois eu vou explicar para vocês a diferença, tá? Para um livro para ele ter entrado na nossa Bíblia, ele teve que ter sido verificado nele o que se é chamado de autoridade apostólica. E o que é essa autoridade apostólica? Ela pode ser dividida em duas formas. Ou um apóstolo de Jesus escreveu esse livro, reconhecidamente autorou esse livro, assinou esse livro, ou alguém muito próximo a esses apóstolos, que conviveu com eles, foi o autor desse livro. A gente tem 2 exemplos disso no Novo Testamento. O livro de Lucas, o livro de Lucas e o livro de Atos, que ambos foram escritos por Lucas. Lucas não era apóstolo, mas Lucas andou com quem? Com Paulo. Lucas, se você ler o livro de Atos, é ele que está escrevendo aquele livro ali, e em muitos lugares do livro ele está narrando em primeira pessoa. Ele está narrando. Então nós, na primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, nós fizemos isso e isso, nós viajamos para aquele lugar. Ele está se inserindo naquela história, porque ele viajava com Paulo. Então, esse fato confere a Lucas autoridade apostólica. Ele não era apóstolo, mas ele era próximo a um apóstolo. Um outro exemplo é o livro de Marcos. Quem escreveu o livro de Marcos, né, foi o próprio Marcos, mas ele não foi apóstolo de Jesus. Mas a tradição aceita, né, há um consentimento na tradição cristã de que Marcos escreveu o seu livro, o seu evangelho, a partir de relatos de Pedro. Pedro era apóstolo. Correto? Então, esse é um critério. Ou tem que ter sido apóstolo, ou tem que ter tido contato com o apóstolo. Uma outra questão também é que, para que esse livro fosse inserido no cânon bíblico, ele tinha que ser da era apostólica. O que eu chamo de era apostólica? É o período de tempo que se seguiu a morte de Jesus até a morte do último apóstolo, que foi quem? João. Então, esse período
de tempo é chamado de a era apostólica. O que se segue a ele é a era dos pais apostólicos, né? Dos pais da igreja, perdão, que é o pessoal que conviveu com os apóstolos, mas numa geração posterior em que os apóstolos já estavam mortos. Então, o critério para que esse livro entrasse no cânon bíblico era que ele pertencesse ou fosse escrito na era apostólica. Ou seja, quando alguém escreveu esse livro, tinha que ter pelo menos um apóstolo vivo ainda. Aí, de novo, eu digo a vocês, esses critérios não foram escritos num documento formalmente. Isso foi observação, um acúmulo de observação histórica. Tá? Um livro que se encaixa nesse quesito, que é o livro de Hebreus. Vocês sabem, nós estudamos o livro de Hebreus recentemente, o livro de Hebreus ele é um pouco problemático, por quê? Porque ele não tem autoria definida. A gente não sabe, não há ninguém que possa afirmar com certeza quem escreveu o livro de Hebreus. Né? Especula-se que foi Paulo, especula-se que foi Lucas, especula-se que foi Barnabé, mas ninguém pode ter certeza. O fato é, a igreja da era apostólica sabia quem escreveu Hebreus. Isso é fato, isso é conhecido. Só que por algum motivo que nos é desconhecido, a autoria do livro de Hebreus se perdeu com o passar do tempo. O conhecimento da autoria se perdeu com o passar do tempo. Agora, então, por que Hebreus, se ninguém sabe a autoria dele, está presente no cânon bíblico? Porque Hebreus fatalmente foi escrito no período apostólico. Vocês entenderam? O livro de Hebreus, a autoria, a assinatura dele, ou seja, a promulgação dele, ela é do período apostólico. Então, esses livros que foram escritos após o período apostólico, quando eu digo após, é de 100 anos ou de 120 depois de Cristo para frente, nenhum deles entrou no cânon bíblico. Certo? Um outro critério para que esse livro fosse considerado canônico, para que ele entrasse no cânon bíblico, é que ele precisava subscrever a fé apostólica. Isto é, em seu conteúdo não poderia haver nada que contradissesse o ensino dos apóstolos. Isso foi um critério muito bem definido para que esse livro compusesse. Vou dar um exemplo para vocês que está aqui, que eu chamo de ortodoxia. O livro tinha que ser ortodoxo. Né? Eu tinha que ler esse livro e não poder ver nele nada que contradissesse os escritos apostólicos, né? Sejam os evangelhos, sejam as cartas de Paulo, Pedro e João. Correto? Um exemplo disso é o evangelho chamado de Pedro. Existe um livro que circulou na igreja no século II, a partir do ano 100, que foi o Evangelho de Pedro. Né? Qual foi o problema desse evangelho? Era um livro muito lido, depois eu vou explicar para vocês como é que era a relação da igreja com esses livros, tá? Mas era um livro muito lido e até estudado na igreja. E por que ele não entrou, apesar de ter sido lido e estudado na igreja? É porque ele continha em seu conteúdo algumas coisas complicadas. No século II, a partir do ano 100, começou a surgir uma heresia chamada de gnosticismo dentro da igreja. Foi uma heresia que ameaçou muito a igreja. E esse livro chamado Evangelho de Pedro, que não foi escrito por Pedro, ele continha traços dessa heresia. Por exemplo, na parte que ele narra a crucificação de Jesus, esse Evangelho de Pedro afirma que Jesus não sentiu dor, que Jesus não chorou, que o sangue de Jesus não era um sangue real. Isso para você pode parecer assim, tá, mas por que isso foi problemático? Porque essa era a premissa dos gnósticos, da heresia gnóstica. O gnosticismo, ele cria que Jesus não veio em carne. Ele era um holograma em que se você olhasse para Jesus, por exemplo, você é Jesus, eu estou olhando aqui, eu estou olhando para você, você é um ser humano de carne e osso. Olhando aqui com os meus olhos, você é um ser humano de carne e osso, mas se eu chegar aqui agora e tocar no teu braço, meu dedo atravessa o teu braço. Era essa a concepção dos gnósticos, porque eles não conseguiam admitir que Deus pudesse fazer homem. Então, como é que eles alteraram a doutrina da encarnação de Cristo para satisfazer a mente deles? Bom, ele tinha aparência de homem, de carne, mas ele não era carne. Se você beliscasse Jesus, você ia tocar no vento, você não ia tocar no corpo dele. O nome dessa heresia também ficou conhecido como docetismo, porque a palavra docetismo, no original, dá a ideia de aparência. Jesus aparentava ser homem. Então, esse evangelho de Pedro, que a igreja lia no primeiro século, ele tinha traços do gnosticismo e do docetismo. Por quê? Ele afirma na crucificação de Jesus que Jesus não sentiu dor, que Jesus não teve sede, que Jesus não podia sentir fome. O que é isso? É um espírito. Né? Então, por causa disso, ele foi rejeitado.
Pois é, perfeito. É porque você quer adaptar a realidade, isso aí acontece muito hoje, né? Você quer adaptar a realidade à tua mente, e não adaptar a tua mente à realidade. Isso acontece muito hoje, né? E por fim, o último critério, queridos, é... Oi? Não entendi. Não, a gente não sabe quem escreveu esse livro. O fato é, não havia nenhum apóstolo vivo nessa época, foi no século I já, desculpa, no século II, e a gente não sabe a autoria. Porque acontecia uma outra coisa importante, é o seguinte, acontecia isso muito naquela época, existiam os livros pseudônimos, né? O que era um livro de autoria pseudônima? Eu escrevi o livro, eu quero escrever um evangelho de Jesus, quero falar sobre Jesus. Mas eu tenho um problema, eu sou vascaíno. E eu quero escrever esse livro para os flamenguistas. Mas os flamenguistas, todos eles sabem que eu sou vascaíno. Então eu não vou colocar o meu nome no livro, porque se eu colocar meu nome no livro, os flamenguistas não vão aceitar o meu livro. Então eu vou escrever esse evangelho e vou dizer lá embaixo, autoria, Zico. Eu vou fazer isso. Para quê? Para que haja uma circulação desse livro no meio dos flamenguistas. Eu estou contextualizando, mas esse era o objetivo. Os livros, eles eram... havia um pseudônimo porque havia algum problema de circulação daquele livro. Esses livros pseudônimos, eles também não entraram no cânon, por causa disso, porque ninguém sabia a autoria, né, que eu já falei aqui, tinha que ter uma autoria definida. Uma outra informação importante é que o livro ele tinha que dispor de catolicidade. Bom, o que é catolicidade? Catolicidade não significa nada a ver com a igreja católica, né? A palavra catolicidade dá a ideia de universalidade. É algo que não está restrito a esse meio. Vou dar um exemplo claro. Se hoje fôssemos formar um cânon bíblico e só a Igreja Batista reconhecesse o livro de Tiago, Lino, mas a Presbiteriana, a Assembleia e a Congregacional não reconhecesse, esse livro não ia ser reconhecido como canônico. Por quê? Porque ele não era católico. Só a Igreja Batista via assim. Mas todas as igrejas tinham que ver. Teria que haver catolicidade. Por que o livro de Hebreus ele entra no cânon bíblico, apesar dos problemas com a sua autoria? Porque ele era católico, no sentido de ele era universal. Todas as igrejas de todas as regiões do primeiro século e do início do segundo século já utilizavam o texto de Hebreus como texto de regra e fé. Para a igreja daquela época já estava assumido que ele era um livro inspirado por Deus. Então era um livro católico. Se você fosse em Alexandria, ele era lido pela igreja de Alexandria. Se você fosse na Palestina, ele era lido por lá. Se fosse em Roma, ele era lido por lá. Então era um livro que era assumidamente canônico. Então ele é um dos critérios pelo qual ele entra. Bom, tendo explicado isso, eu vou para o último conceito para a gente entrar na história, que é essa noção de testamento, tá? A palavra testamento é a palavra que separa a Bíblia, né? A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Isso é muito importante, irmão, sabe por quê? Para mostrar para a gente qual é o objetivo da Bíblia, né? Interessante que a Bíblia ela não está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, embora isso cronologicamente esteja, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento se inicia com o nascimento de Jesus, né? Mas o que é bonito é que a palavra testamento é a palavra que designa as duas seções da Bíblia. E por que essa palavra é a palavra que designa as duas seções da Bíblia? Porque o testamento é o assunto que percorre todos os 66 livros da Bíblia. A Bíblia, ela é um tratado de aliança entre Deus e o homem. O objetivo da Bíblia é mostrar à humanidade o que Deus fez, aliás, o que Deus é e o que Ele fez para se relacionar com o ser humano. E o termo técnico, o termo bíblico, o termo teológico, para definir essa decisão de Deus, essa postura de Deus em direção ao ser humano para se relacionar com Ele, se chama de testamento. Porque essa palavra é uma palavra antiga, do Antigo Oriente Médio, que ela definia os termos de uma relação entre duas pessoas. Só que aqui tem uma diferença muito importante, né? Naquela época, quando dois homens faziam uma aliança entre eles, você tinha a seguinte condição: dois homens em pé de igualdade fazendo aliança. Certo? É assim que você fazia uma aliança entre dois homens. Na Bíblia, isso não... O significado da palavra testamento na Bíblia não tem esse significado. É uma aliança entre duas partes.
Mas essas duas partes não estão em pé de igualdade. É Deus e o ser humano. Então há uma parte superior e há uma parte inferior. Em que termos ocorre o testamento ou aliança entre Deus e os homens? Deus faz por esses homens o que eles jamais poderiam fazer por si mesmos, e esses homens retribuem com obediência. Isso é aliança. Por isso que a palavra obediência é uma palavra muito importante na Bíblia. Porque a palavra obediência, ou seja, o obedecer, o homem obedecendo a Deus, é a prova concreta de que ele pertence à aliança. Lembram do sermão de Jesus, do Sermão da Montanha? Como é que ele termina o seu Sermão da Montanha? À luz do Antigo Testamento. O que ele conta? Ele conta uma parábola, ou melhor, ele conta uma metáfora de duas casas. E ele diz o seguinte: aquele homem, pois, que não obedecem às palavras, assemelhá-lo-ei à casa que foi construída na areia. Ou seja, esse homem não fica de pé em seu relacionamento com Deus. Então, a obediência, ela é, vamos dizer assim, a contrapartida humana para essa aliança. Então, a Bíblia é definida em duas partes. Ela tem a antiga aliança, que Deus faz com Noé. Lembra quando Noé sai do dilúvio? Deus faz uma aliança com a humanidade por meio dele. O que Deus vai fazer a partir de então é renovar essa aliança. Deus renova essa aliança com Abraão. Lembram quando Deus chama Abraão para oferecer um sacrifício sobre uma pedra? Acho que é Gênesis 14 ou 16, não me lembro agora. Abraão vai oferecer um sacrifício a Deus, e no meio do sacrifício ele pega no sono. E o texto diz que um fogo, um raio de luz, passa no meio desse cordeiro, que ele é dividido em dois. Aquilo ali, antigamente, é assim que os acordos eram selados. Dois homens vinham numa pedra, ofereciam um cordeiro, esse cordeiro, ele era dividido em dois, e os dois homens se sujavam com o sangue daquele cordeiro, para evidenciarem que os dois estavam inseridos no pacto. Mas quem é Abraão que está ali, e quem é a outra parte desse pacto que está passando no meio desse cordeiro? É um anjo, é como se fosse Deus passando ali para mostrar que Deus está renovando com Abraão a aliança que ele havia feito a Noé. Essa aliança é renovada em Moisés, essa aliança é renovada em Davi, e essa aliança é renovada em Cristo Jesus. É por isso que quando ele vai se despedir dos seus discípulos, ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança. Ele fala nova, ele não fala outra aliança, porque a aliança é a mesma, só que ela foi renovada. A diferença é que no Antigo Testamento, a aliança entre Deus e os homens estava baseada em sangue de animais. Agora a aliança entre Deus e os homens está baseada no sacrifício de Jesus. É assim que a Bíblia se divide, em nova aliança, em velha aliança e nova aliança. Mas é uma só aliança. Isso aqui é importante, irmãos. Sabe por que isso aqui é importante? Porque tem cristãos e teólogos que causam uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele não consegue entender o Novo Testamento, o Antigo Testamento, porque ele acha que só o que vale é o Novo Testamento. Eu já vi muitos pastores conhecidos afirmar o seguinte: o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, era um Deus que se apresentou como um Deus cruel. A gente vai ver agora que isso é uma heresia. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus é imutável. Por que esse pastor e esses pastores, esses teólogos afirmam isso? É porque eles não creem que o texto bíblico revela Deus. Pode falar. Perfeito. Mostrar que não há uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pelo contrário, o Novo Testamento completo o Novo. Pode falar. Completo o Antigo. Sim, o sacrifício de Jesus é mais uma etapa da renovação dessa aliança, só que agora essa aliança ela tem uma diferença para as antigas, que ela é perfeita. Ela nunca mais precisará ser atualizada, nunca mais precisará ser renovada. Ela é definitiva. Exatamente, é uma aliança eterna. O que Deus faz no Antigo Testamento é renovando a sua aliança com vários cabeças, é que aquela antiga aliança, Hebreus fala isso, era uma aliança provisória, imperfeita. Somente em Cristo ela se torna perfeita. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é por que a Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento? Porque o testamento ou aliança é o tema central da Bíblia. Seja no Antigo Testamento,
ou seja, o Novo Testamento, o que a Bíblia está falando, em outras palavras, é da aliança que Deus faz com os homens. Então, com isso, a gente tem no Antigo Testamento 39 livros, correto? E no Novo Testamento 27 livros. O que há de único em todos os 66 livros? Qual é o assunto que eles contêm que os torna único entre si? Todos eles falam de aliança. De alguma forma, falam de aliança. Então, deixando isso de lado, agora vamos prosseguir um pouco para a parte histórica, né, da formação do cânon bíblico, né, e eu deixo essa frase aí desse teólogo, F.F. Bruce, né, ele diz o seguinte, né, por que nós devemos estudar o cânon bíblico, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? É do conteúdo, da mensagem, do livro, que se deriva o seu valor. Quer pensemos no Evangelho em particular, quer pensemos na Bíblia como um todo. É importante, por isso, que conheçamos o seu conteúdo e como vieram a ser destacados dentre outros escritos. Ele está falando aqui de aquele processo canônico, como escritos santos e inspirados. Então, é fundamental que, se você ama a palavra de Deus, que você conheça seu processo de formação. E se você conhecer o processo de formação da palavra de Deus, você não vai cair nos erros que estão sendo agora requentados ultimamente, para nos causar dúvidas sobre o valor da palavra de Deus. Vamos lá, a formação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele teve um processo de formação, para nós, né, olhando assim, mais tranquilo. Por quê? Porque quando Jesus chega, ele já estava formado. Então não havia dúvidas, não havia crítica sobre o processo de formação do Antigo Testamento. E qual é a prova de que isso era um fato pacificado para Jesus e para os hebreus? É que a maneira como Jesus e os apóstolos citam o Antigo Testamento é de reconhecida autoridade. Eles citam o Antigo Testamento como um texto de autoridade, um texto inspirado por Deus, né? Você tem as seguintes designações para o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Escrituras, né? Quando Jesus fala, e as Escrituras testemunham de mim, ele está falando o quê? Do Antigo Testamento. Quando Jesus, lá no caminho de Emaús, ele fala para os discípulos, olha, vamos aqui olhar a lei, os profetas e salmos, e ver o que eles falam de mim, ele está falando do Antigo Testamento. O que Jesus está fazendo ali é já admitindo e reconhecendo, ou melhor, e validando a autoridade do Antigo Testamento, né? E por fim, né, a maior ocorrência que o Antigo Testamento se apresenta no Novo Testamento e na Bíblia como um todo é de palavra lei. Irmãos, quando você vai na sua Bíblia e lê a palavra lei, né, você tem que lê-la de duas formas. Ela se refere, num estrito senso, ao código, aos mandamentos de Moisés, né, estritamente falando, é isso que ela significa, que os mandamentos de Moisés. Mas ela significa também todo o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ali o salmista, quando ele escreve aquele salmo, ele já tinha à sua disposição todo o Pentateuco. Ele não está falando apenas de Êxodo 20 e 19, ele está falando de todo o Pentateuco. E à medida que o tempo foi avançando e os livros foram sendo formados e incorporados no cânon do Antigo Testamento, a palavra lei foi cada vez mais significando todos esses livros. Portanto, quando Jesus chega no Novo Testamento e avisa, olha, a lei, os profetas e os salmos testemunham de mim, ele não está falando de uma seção do Antigo Testamento, porque para Jesus, todo o Antigo Testamento é inspirado e autoridade. Está claro? E como é que o Antigo Testamento ele se forma, né? O processo de formação dele é um processo longo. Ele começa ali em torno de 1400 anos antes de Cristo. O que aconteceu em 1400 anos antes de Cristo, irmãos? Hã? Isso mesmo. Israel saiu do Egito, né? Quando Israel sai do Egito, começa o processo de redação do Antigo Testamento. Afinal de contas, nós sabemos que o Pentateuco ele foi escrito por Moisés, né? Aí uma vez eu perguntei a um rapaz, ele achou que o livro de Gênesis foi escrito quando o mundo foi criado. Não, não foi. O livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, ali nos idos da saída do povo do Egito.
Então, ali começa o processo de escrituração do Antigo Testamento. Esse processo vai durar 1000 anos. Vai acabar ali em torno de 400 anos antes de Cristo. O que aconteceu mais ou menos em 400 anos de Cristo? É chamado, né, esse 400 anos de Cristo, é chamado do início do período interbíblico. É onde terminam as Escrituras, né? O último livro do Antigo Testamento ele é concluído. Então, há um período de 400 anos, menos 400 anos de Cristo, até o zero, quando Jesus nasce, há um silêncio de Deus ali. Não há mais inspiração, não há mais profecia, não há mais escritura. Então, esse período de 400 anos de Cristo termina e conclui a formação do Antigo Testamento. O que eu chamo a atenção de vocês é que o período de maior produção literária do Antigo Testamento é o período do exílio babilônico. Quando o povo ele é exilado para a Babilônia, nesse processo de sair de Israel e ir para a Babilônia, e esse processo de retomada, de regresso para Israel, que a gente sabe que durou ali em torno de 70, 80 anos, esse período foi o período de maior produção literária. A maioria dos livros do Antigo Testamento foram escritos nesse processo de ida e vinda. Eu poderia dizer para vocês, Esdras, Neemias, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Zacarias, Sofonias, Malaquias, e o livro de Salmos foi possivelmente concluído nesse período. Então, se a gente fosse fazer um gráfico, né, a gente tem aqui 1400 anos de Cristo, nesse nível gráfico de produção. Quando chega no exílio, esse gráfico suspende, assim, porque é onde acontece o maior período, o período de maior produção de livros do Antigo Testamento. E quando chega em 400 anos de Cristo, a escritura hebraica, que é chamada de o livro hebraico, ele é definido em 3 partes, né? Torá, lei, profetas, escritos, né? Lei é Torá, que significa instrução. Você tem profetas, Neviim, e escritos, Ketubim. Então, essa é a divisão da Bíblia hebraica. Na lei você tem o Pentateuco, com 5 livros. Nos profetas você tem os 4 anteriores, que é chamado de Samuel, né, principalmente Samuel, que eram os profetas, né, iniciais ali. Os 4 posteriores, Ezequiel, Isaías, Jeremias e Daniel. E depois você tem os menores. E por fim você tem os escritos, que é onde estão todos os demais livros do Antigo Testamento, que é Salmos, os poéticos, os históricos, os de sabedoria. Então todos estão escritos. Chama a atenção de vocês, olha o total aí. Tem 36 livros na Bíblia hebraica, correto? Mas Tiago, mas o Antigo Testamento nosso não são 39? O que aconteceu com esses 3 livros? É porque eles não dividem Samuel, Reis e Crônicas, entendeu? Samuel, Reis e Crônicas é um livro só. Não tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. É um livro só. Eles leem só como um livro. Esse processo de, vamos dizer assim, de formatação do cânon do Antigo Testamento, ele é fechado ali em torno de 130 anos antes de Cristo. Aqui eu estou falando das escrituras hebraicas. Por que eu estou falando isso? Porque em algum momento do Antigo, ali antes de Cristo, ocorreu o que se chamava de a Septuaginta, né? Que foi o processo de tradução da Bíblia hebraica para o grego. Por que isso? Isso aconteceu ali em torno de 250 a 150 anos de Cristo. Por quê? Porque nesse período Israel já tinha regressado para a região da Judéia. E eu chamo a atenção de vocês que desde o momento em que Salomão governa e o seu reino é dividido, nunca mais Israel se tornou uma nação liderada por um rei. Nunca mais. Ela vai para a Babilônia, ela volta para a Babilônia, e desde então até 70 depois de Cristo, ela sempre foi uma colônia, sempre foi uma nação dominada. O que você tinha em Israel era uma aristocracia religiosa que ditava os rumos culturais e religiosos da nação. Agora, os rumos econômicos, políticos e militares, isso estava retido na nação que dominava Israel. Então, a nação, nunca mais ela teve rei. E nesse período aqui, quando o Império Babilônico ele cai, né, você tem um surgimento, né, da cultura e da língua grega, porque Alexandre o Grande ele passa a dominar aquela região toda, ele cria o seu império e a língua grega passa a se tornar para aquela época que o inglês é para nós hoje. E os judeus já estavam imersos na cultura grega. E eles só tinham uma Bíblia hebraica. Então, gerações haviam passado em que os filhos de judeus não sabiam o hebraico. Então, o que é feito? Então, é feito um processo de tradução da Bíblia hebraica para a língua grega.
Esse processo, né, como estão nessas setas aí para vocês, ele é isso que está sendo contado. Há quem critique isso, há quem diga que isso é um mito. Eu não vou entrar aqui em detalhes para dizer se é ou não. Mas o processo ele foi basicamente feito por 72 anciãos, eruditos na Bíblia, que se reuniram durante 72 dias para traduzir o Antigo Testamento. Então pegaram esses caras, 72 homens, durante 72 dias, e deixaram eles isolados, sem nenhum contato entre eles. Ninguém sabia, ninguém tinha contato com ninguém. Então cada um fez a sua própria tradução do hebraico para o grego. Conta-se que após a tradução desses homens, as 72 cópias do grego, aliás, do hebraico, para o grego, eram idênticas. Isso foi a sentença de que aquele livro havia sido bem traduzido. Então, a Septuaginta, então, ela se torna a Bíblia mais importante dos judeus a partir de então. E qual era o objetivo dela? O objetivo era a disseminação do conhecimento do judaísmo, ou melhor, da cultura judaica, entre os judeus de língua grega, para que não se perdesse isso. Alguns fatos interessantes. Jesus ele utilizava a Bíblia hebraica. Ele não utilizava a Bíblia grega. Por quê? Porque Jesus habitava numa terra hebraica, correto? Na Palestina, ou então na Judéia daquela época, se falava hebraico. Então, Jesus, as coletâneas, os arquivos que você tinha lá, eram arquivos hebraicos. Estevão, por outro lado, na sua defesa, antes de morrer, que ele faz em Atos 7, quando você pega os textos que ele cita, né, do Antigo Testamento, é evidente ali que ele está utilizando a Septuaginta. Porque a construção ali do texto é uma tradução da Septuaginta. Os cristãos do Império Romano, ou seja, após a morte dos apóstolos, eles usam majoritariamente a Bíblia grega, ou seja, a Septuaginta. Esse processo, então, levou à aceitação natural do Antigo Testamento pela igreja. Então, quando a igreja ela surge, quando há o processo de formação do cânon bíblico, a igreja já havia entendido que o livro que ela estava formando, naturalmente tinha que incorporar todo o Antigo Testamento. Por várias razões. Primeiro, porque Jesus cita o Antigo Testamento. Segundo, porque Jesus diz que é pelo Antigo Testamento que nós conhecemos a Ele. E terceiro, porque os apóstolos citaram muito o Antigo Testamento. Então, o processo de incorporação do Antigo Testamento à nossa Bíblia, ele foi um processo bem tranquilo, vamos dizer assim, né? Ele foi não teve dificuldades, porque já estava formado e todos os apóstolos de Jesus davam testemunho de que aquelas escrituras eram escrituras inspiradas. Né? Tem esse texto aqui, né, do Bruce, né, novamente, né? Ele diz o seguinte: a igreja não estava fundamentada em um livro, o seu fundamento, isso é importante, porque não era um livro só não era o livro que a igreja fez que é o livro importante. Não, existe um princípio. Que princípio era esse? É que Jesus, aliás, o livro ele tinha que testemunhar de Jesus e por essa função deveria ser considerado indispensável. Então, o critério pelo qual o Antigo Testamento ele é incorporado à nossa Bíblia é porque ele testemunha de Jesus. Não é? A Bíblia é um livro cristocêntrico, ela está falando de Jesus o tempo inteiro. Isso ficou muito claro, olha só, alguns extratos que eu tirei do Novo Testamento, em que mostram que Jesus ele tinha uma fluência enorme no Antigo Testamento. Olha só o que ele fala, está escrito, né, lembra na tentação de Jesus? Quando o diabo chega para tentar ele, ó, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. O que ele diz? Ó, está escrito. Ele tinha um contato muito grande com o Antigo Testamento. Ele refere-se a si mesmo, no seu sermão escatológico, como filho do homem. Esse termo, filho do homem, é um termo do Antigo Testamento. Então, tudo isso começou a entrar no ouvido dos discípulos e perceberam, poxa, o Antigo Testamento tem muita importância. Então, por isso que o Antigo Testamento ele entra na nossa Bíblia sem nenhum estresse, sem nenhum trauma. Está claro? As escrituras hebraicas, especialmente em sua roupagem grega, né, a Septuaginta, tornaram-se assim um novo livro para a igreja primitiva. Um livro cristão, um livro planejado, primeiramente, para testemunhar de Jesus. Então, meu irmão, o Antigo Testamento ele não serve para te dar 5 princípios para uma vida cristã saudável. Davi não derrota o gigante Golias para te ensinar a derrotar o seu gigante. O objetivo da Bíblia é testemunhar Jesus Cristo. Esse é o seu objetivo primaz. É para isso que ela foi feita.
Aí, uma noção já no início do segundo século, a gente tem esse homem chamado Orígenes, né? Ele viveu nesse período aí de 185 a 253, em que ele é um primeiro nome que a igreja tem conhecimento de que ele começa a fazer uma compilação. O que é uma compilação? Uma reunião dos livros que passaram a ser considerados pela igreja como livros inspirados, né? Em seus escritos ele fala do Antigo Testamento, ele rejeita os apócrifos, eu já vou explicar o que são os apócrifos, e ele faz citação de livros não inspirados com esse termo. Olha que interessante, ele diz o seguinte, olha, esse livro aqui, vou dar um exemplo aqui, o Evangelho de Tobias, esse livro aqui ele não é inspirado, ele usa essas palavras, para mostrar para a gente que já existia naquele período uma distinção entre livros inspirados e livros não inspirados. Eu queria que vocês guardassem essa informação, para que na frente a gente vai concluir isso. É que a formação do cânon bíblico não foi uma formação ingênua, inocente, que é o que as pessoas hoje acusam. Mas eu vou guardar isso para o final, né? Diz ele aqui, tem uma citação dele que ele diz o seguinte, esse Orígenes, cremos serem as escrituras divinas, tanto do Antigo Testamento, olha que interessante, ele foi um dos primeiros homens a falar isso, a juntar o Antigo com o Novo, como dizem, e do Novo, como é chamado. Isso aqui ele falou ali em torno do final do século II, para mostrar que a igreja já tinha uma visão de Novo Testamento, de Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso aqui é uma timeline, basicamente, para mostrar para a gente os fatos mais importantes da formação do cânon bíblico, da formação da Bíblia. Vamos lá. No ano 33, Jesus morre. Né? Basicamente isso. Né? Data é meio que irrelevante. Tá? Se foi 33, se foi 31, se foi 30, isso não importa. É só para um marcador histórico. Tá? No período de 45 a 95 depois de Cristo, é o período de escrituração do Novo Testamento. Olha que interessante. O Antigo Testamento demorou 1000 anos para ser escrito. O Novo Testamento demorou o quê? 50 anos para ser escrito. 45 foram escritos os primeiros evangelhos. Desculpa, as primeiras cartas. E em 95 foi escrito o último livro da Bíblia. Qual foi? Qual foi o último livro? O livro mais recente da Bíblia, qual é? Apocalipse, exatamente. Foi escrito por João em Patmos, já no final do século, já no início do século, no final do século I. Em 150, irmãos, é descoberto, na verdade, em 1700 e alguma coisa, é descoberto o que é chamado de um fragmento muratoriano. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. O que é esse fragmento? Descobriram um livro. Em 1700 descobriram um livro naquela região, que esse livro continha 22 livros que hoje integram o nosso Novo Testamento. O Novo Testamento tem quantos livros? Não, o Novo Testamento. Tem quantos livros? 27 livros. Esse fragmento muratoriano continha 22. Isso no ano de 150 mais ou menos. Por quê? Porque nesse período ainda não estava concretizado o fechamento do cânon, ainda não havia um consenso universal e católico, né? Quando eu digo católico, não estou fazendo referência à Igreja Católica Apostólica Romana, não havia um entendimento católico da composição do cânon bíblico. Né? Em 180, Irineu, um pai da igreja, ele cita em seus escritos os 23 livros do Novo Testamento. Percebam esse progresso? Está percebendo o progresso? Né? Em 367, um homem chamado Atanásio cita, é a primeira vez na história, que o Novo Testamento, tal como nós o conhecemos, será citado textualmente. Ele cita os 27 livros do Novo Testamento. Em 397, ocorre o que é chamado de o Concílio de Cartago, ou Cartago. Esse concílio, ele formaliza, aqui, irmãos, essa data aqui é importante, esse concílio formaliza a composição do Novo Testamento, tal como nós o conhecemos hoje. Em 400 ocorre a tradução, aí a segunda grande tradução da Bíblia ocorre. A primeira aconteceu lá na Septuaginta, que eu mostrei para vocês. A segunda grande tradução da Bíblia ocorre no ano de 400 por um homem chamado Jerônimo. A Bíblia, toda ela, o Novo Testamento e o Velho Testamento, todos eles são traduzidos do grego e hebraico para o latim. O nome dessa tradução ficou chamado de Vulgata. Por que Vulgata? Porque a palavra vulgar dá a ideia de povão, ou seja, acessibilidade. Né? A Bíblia passa a ter, então, aumenta a acessibilidade da Bíblia. A Bíblia é traduzida para o latim.
Nessa Vulgata, todos os livros são os livros que nós temos hoje. Em 1534, Lutero, já no período Reforma, naqueles princípios da Reforma, um dos princípios da Reforma, o sola Escritura, ou seja, o livre exame das Escrituras, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não deixava os seus fiéis lerem a Bíblia e tampouco interpretar. Tudo que as pessoas sabiam da Bíblia é o que saía da boca do padre. Porque a Igreja Católica cria que quem poderia interpretar a Bíblia era somente ela. Então a Reforma ela vem com a seguinte bandeira: nós defendemos o livre exame das Escrituras, ou seja, todos podem ler as suas Bíblias. Agora só chama a atenção de vocês que livre exame não significa livre interpretação. Quem defende hoje em dia atualizar a Bíblia está defendendo a livre interpretação da Bíblia. Cuidado, tá? Cuidado. Em 1534, então, Lutero faz a sua Bíblia, eu já vou discorrer sobre ela mais à frente. Em 1546, há o Concílio de Trento. Esse concílio é feito pela Igreja Católica. É o primeiro concílio da Igreja Católica de teor universal em que ela valida o seu cânon bíblico. Aí você vai perguntar, Tiago, o cânon bíblico da Igreja Católica é diferente do nosso? Sim. É nesse Concílio de Trento que ela define a diferença desses livros. Eu vou explicar mais na frente. Vamos lá. Alguns dados interessantes sobre a formação do Novo Testamento. Primeiro, em 96 depois de Cristo, ou seja, lá no início do século II, já há registros de que as cartas de Paulo corriam, ou seja, elas como é que dá o nome? Circulavam em blocos na igreja. Isso é interessante, né? No ano de 96, você já tem escritos, né, registros dizendo que as igrejas liam as 13 ou 14 cartas de Paulo. Ou seja, elas andavam em bloco, como se fosse um livro já, só livro de cartas. Só mostrar que como é que a igreja deu valor a esses escritos. Esse homem chamado Clemente, bispo de Roma, ali no início do século II, 100 e pouquinho, 102, 105, ele vai, nas suas pregações, o tempo inteiro citar o Antigo Testamento. Então, para mostrar que já havia uma visão coesa das Escrituras. Inácio de Antioquia, em torno de 130 depois de Cristo, ele diz o seguinte: hereges não convencidos nem pelas profecias, nem pela lei de Moisés e nem pelo Evangelho. Muito provavelmente ele disse isso porque ele já dispunha em sua mão dos 4 evangelhos. Já dispunha dos evangelhos. Chama a atenção de vocês que a escrituração, a assinatura dos evangelhos, ela terminou no final do século I, em torno de 80, mais ou menos, que provavelmente foi João. João foi o último evangelho a ser escrito. Então, eles já tinham, esses livros foram escritos e não se perderam. Eles ficaram sob a tutela da igreja. E aqui você pode estar se perguntando assim, pô, mas quem era o responsável por guardar esses livros? Não existiam esses responsáveis. Isso que também é bonito. Não havia um momento, aliás, não havia um movimento institucionalizado de preservação dos textos bíblicos. Os textos bíblicos, por sua inerente autoridade, eles já eram preservados. Não precisava de um concílio, não precisava de uma convenção, não precisava de um colegiado de pastores e líderes para fazer isso, porque a igreja já admitia esses livros como inspirados e autoritativos. Isso para mostrar o quê? Que foi o Espírito Santo que conduz esse processo de formação do Novo Testamento. Isso aqui é importantíssimo, irmão. Já são 10h05, hein? Estou preocupado. Isso aqui é muito importante, queridos. Esse homem, ele trouxe uma guinada para a formação da Bíblia. Isso é muito importante. Ele era um herege. O nome dele é Marcion de Sinop. Ele viveu ali entre 85 e 160. O que esse homem fez? A heresia dele foi conhecida como a heresia maçonita. O que ele dizia? O Antigo Testamento não presta. O Antigo Testamento não presta, porque o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Lembra o que eu disse para vocês no começo, que tem pastores dizendo isso? Gente, aprende uma coisa, não existe heresia nova, tá? Não existe. Todas as heresias que surgem hoje são requentadas, são repaginadas, são maquiadas. Todas elas têm a mesma origem nos antigos. Então, esse Marcion, ele diz o seguinte, ele era agnóstico, ele não acreditava nas doutrinas do Evangelho. Ele diz o seguinte, o Antigo Testamento não presta. Eu vou criar um cânon. Eu vou criar uma Bíblia para ser lida pela igreja e essa Bíblia será chamada de a Bíblia da igreja. E na sua formação do cânon,
ele rejeita dos 4 evangelhos, ele rejeita 3, Mateus, Marcos e João. Por quê? Porque eram livros muito judaizantes, muito judeus, ele odiava os judeus, e ele só fica com Lucas. Ele só fica com Lucas e com as cartas de Paulo, porque para ele só Paulo entendeu Jesus. Então ele cria esse cânon, né? Então ele diz que o Deus do Antigo Testamento, passou aí? O Deus do Antigo Testamento, ele era diferente do Novo Testamento. Ele rejeitava o judaísmo, e se ele rejeitava o judaísmo, logo não fazia sentido ele trazer para a Bíblia dele o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era um livro judaico. E ele cria na heresia do docetismo, que eu já expliquei para vocês aqui. Jesus, ele não era homem, ele era aparentemente homem. Então o que ele faz? Ele adapta todos os textos a essa visão. Lembra que eu falei para você? Qual é o marco de uma heresia? É que você quer adaptar a Bíblia à realidade, e não adaptar a realidade à Bíblia. Isso é heresia. Quando alguém diz que a Bíblia precisa ser reinterpretada porque o mundo mudou, porque os textos os textos velhos não cabem mais nesse mundo, esses textos antigos precisam ser reinterpretados, o que essa pessoa está dizendo em outras palavras? É a realidade que detém autoridade sobre a Bíblia. Perfeito, muito bem, perfeito. Marcião de hoje. Aí o que ele faz? Ele faz o seu cânon próprio, ele diz que a Bíblia ela é Lucas e as cartas de Paulo. Aí o que acontece? Há um movimento de reação da igreja a essa proposta de Marcion. Em 144 ele é declarado herege, ele é excomungado. Olha só, gente, 144 é 80 anos, é 60 anos depois do último evangelho ter sido escrito. Irmão, 60 anos é nada. É como se em 1960 João escrevesse o evangelho dele e agora tivesse um herege surgindo. 60 anos na história é nada. Essas igrejas, esse conjunto de igrejas, ele começa, então, ele reage a essa proposta de Marcion, e aqui, né, olha esse texto que eu coloquei para vocês, foi em resposta às suas críticas que a igreja tomou pela primeira vez justa consciência de sua herança dos escritos apostólicos. A heresia de Marcion, a sua audácia de formar um cânon bíblico, cria na igreja uma mentalidade dela ter um livro universalmente reconhecido. Ou seja, Deus, olha que eu acho muito bonito isso, cara. Como é que Deus, ele molda a história para beneficiar a sua igreja. Aconteceu algo ruim, uma heresia. Mas o fruto dessa heresia foi algo muito positivo para a igreja. A igreja vai formar, vai se debruçar sobre a necessidade de se formar um livro para si. É a mesma coisa na pandemia, né? Antigamente todos os trabalhos eram nas empresas. Mas eu lembro que em 2010, quando eu trabalhava na eletronuclear, meu chefe, a gente foi para uma reunião, meu chefe falou o seguinte: olha, o futuro da humanidade é o trabalho remoto, em casa. Eu lembro até hoje, aquilo foi profético. Ele falou assim para mim, porque hoje as empresas não têm, hoje a tecnologia não permite mais que não há necessidade mais das empresas terem uma estrutura física e os seus funcionários todos os dias ali se deslocando. Isso em 2010. Eu lembro que ele falou o seguinte, mas tem que acontecer alguma coisa para isso ser acelerado, para esse processo ganhar forma. Aconteceu o quê? Em 2020, a pandemia. É como se fosse isso aqui. Existia, alguém já deve pensar, pô, a gente tem que ter um livro para a gente, mas o que vai impulsionar a criação desse livro? Nesse caso foi uma heresia. Heresia de Marcion faz a igreja botar a mão na consciência e dizer o seguinte, nós temos que fazer o nosso livro, nós temos que nos dedicar a isso. Então, exatamente, você vê, nós estamos agora no mês do nascimento de Jesus, teoricamente o mês do nascimento de Jesus, não vou fazer guerra que Jesus nasceu em dezembro, mas o fato é, nós estamos estudando a Bíblia, né, com esse propósito. E interessante como é que a gente vai vendo que, por exemplo, quando Deus fala quando Herodes vai fazer o recenseamento, aliás, Herodes vai mandar matar os meninos, né, nascidos judeus, ou então Herodes vai fazer o recenseamento do povo judeu. Esse recenseamento do povo judeu, né, alguém fala assim, pô, mas o que esse recenseamento tem a ver? Mas esse recenseamento que o Herodes determina, forja Maria sair de Jerusalém e ir para Belém. Porque Maria havia nascido em Belém. E o recenseamento você tinha que estar na sua cidade natal. Herodes, numa decisão, como é que eu digo, despretensiosa, forja Maria grávida aí para Belém, e Jesus nasce aonde? Em Belém. E Jesus cumpre a profecia do Antigo Testamento.
Agora, quem fez Lutero? Quem fez Herodes fazer esse recenseamento? É Deus, irmãos. Deus, ele move os céus e terra para o seu propósito, para a sua vontade de acontecer. Então, esse Marcion é uma heresia que surge, é um mal que surge, mas com fruto bom para a igreja. Então, avança, né? A conclusão qual é? Avança a necessidade de um cânon bíblico recebido e reconhecido pela igreja. Continuando aqui, ainda no século II, esse homem chamado Irineu de Leão, esses homens são todos chamados de pais da igreja, tá, irmãos? Porque foram os caras que seguiram ao período apostólico, tá? Esse Irineu de Leão pregava nos 4 evangelhos, pregava em Atos, já havia nas suas pregações, já estava combatendo nas suas pregações o docetismo e o gnosticismo, que eu já comentei aqui no início, e ele já nas suas pregações tinham citações de 1 Pedro, 1 e 2 João, ficou faltando 2 aí, e Apocalipse. Olha que interessante. O que isso mostra para a gente? É que eles já tinham um livro à disposição deles. Tertuliano viveu um pouco depois, de 160 a 220. O Novo Testamento dele tinha 22 livros, possivelmente Tertuliano tinha o código muratoriano. Aí quais eram as exceções do seu livro, do seu Novo Testamento compilado? Não tinha nele o livro de Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Hebreus. Hebreus foi um dos últimos livros a entrar no cânon por causa do que eu falei no começo, a disputa em torno da sua autoria. E ele também já havia explicado conceitualmente o termo aliança, que eu expliquei para vocês aqui anteriormente. E ele também já tinha citações a Judas. Então, esse Tertuliano aqui, ele já tinha um Novo Testamento quase completo. Hipólito de Roma também viveu no mesmo período. Nas suas pregações, há citações diretas de Apocalipse e Hebreus. Por que Hebreus estava sendo citado por ele? Porque ele já pressupunha que Hebreus era um livro inspirado por Deus. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que eles pregavam, os livros que eles pregavam eram os livros que eles reconheciam inspirados por Deus. Eles não pregavam no gibi da Mônica. Vocês entenderam? A homilia deles não era baseada na Turma da Mônica, não era baseada na revista Isto É. Era baseada, o critério para eles utilizarem um livro para pregar era que aquele livro fosse reconhecidamente inspirado por Deus. Por isso que eu estou citando aqui. Aí esse fragmento muratoriano, que eu já citei para vocês, que ele ocorre mais ou menos ali em 150 depois de Cristo, em que ele tinha o Novo Testamento. Olha que interessante, esse livro, ele era como se fosse esse fragmento. Por que fragmento? Porque a gente não achou, não foi encontrado todo ele incompleto. Encontrado uma parte dele, mas a parte dele já permite muitas conclusões. O que é interessante nele é que ele não tinha apenas o livro, o Novo Testamento. Ele tinha comentários e críticas autorais sobre esse livro. Era como se fosse uma Bíblia de estudo. Os livros eles eram precedidos por comentários. Olha, esse livro aqui, Mateus, foi escrito pelo Mateus no período tal. Então, era um livro bem completo, como se fosse uma Bíblia de estudo. Aqui no fragmento muratoriano, olha, gente, isso é muito importante, já havia a rejeição aos apócrifos. O que eram os livros apócrifos? A palavra apócrifo dá a ideia de oculto, escondido. Os livros apócrifos eram livros que eles não preenchiam os critérios de canonicidade, por diversas razões. Ninguém sabia quem escreveu, o conteúdo deles era problemático para a igreja, para a fé apostólica, e ele foi escrito depois do século I, que foram os critérios que nós vimos aqui anteriormente. Então, já nesse fragmento, há uma clara e explícita rejeição a diversos livros, dizendo, esses livros aqui não podem compor o cânon bíblico por causa disso. Esse também homem é um outro homem muito importante. Eu estou mostrando para vocês agora o processo que desencadeou a formação do Novo Testamento. Esse homem, chamado Eusébio de Cesareia, né, a igreja ela reconhece 2 grandes historiadores. O primeiro deles é Lucas, que escreveu Lucas e Atos. Lucas era um historiador nato, né? O segundo grande historiador da igreja é esse cara chamado Eusébio de Cesareia. Ele era um cara problemático, sejamos honestos. Ele era problemático porque o método dele de fazer história, né, as pessoas criticam ele hoje em dia, os estudiosos, os historiadores hoje em dia criticam ele porque o método dele de fazer história não é um método reconhecido pela ciência hoje. Que para você fazer história, você tem que acessar as fontes originais. Ele não fez isso de forma meticulosa.
Então ele é criticado hoje por causa disso. Mas ele tinha outros problemas. O primeiro deles era que ele tinha uma paixãozinha por uma heresia do século IV chamada de arianismo. Arianismo é uma heresia que surgiu no século IV por um homem chamado Ário, bispo, se eu não me engano, não lembro agora o nome da cidade dele, um bispo chamado Ário. Ele inseriu uma heresia, essa heresia é chamada de arianismo, por causa do nome dele. Que heresia era essa? Tudo voltado para Jesus, olha. Se o docetismo dizia que Jesus não era homem, mas tinha aparência de homem, o arianismo dizia que Jesus não era eterno, ele fora criado por Deus. Isso era conhecido como heresia ariana. Essa heresia ela foi tratada como tal no século IV, né, participaram dela um homem chamado Atanásio, né, mas ele tinha problema, ele tinha um pezinho lá no arianismo. E além disso, ele era muito parcial, realmente. Ele era vamos dizer assim, um historiador da corte. Ele era muito próximo a Constantino, que nessa época era imperador, e ele falava bem de Constantino, né? Esse é o grande problema dele. Mas não podemos descartar o seu valor. O fato é o seguinte, é que ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica, em que ele vem contando como é que a igreja foi se estabelecendo ao longo dos 4 primeiros séculos. E esse livro é muito importante, é uma fonte preciosa de pesquisa sobre a formação da igreja. E ele sistematizou, essa é a grande contribuição dele para a igreja, ele sistematizou e classificou todos os livros que a igreja tinha acesso naquela época. E ele dividiu em 3 grupos. Os livros universalmente aceitos, os livros contestados e os livros espúrios. Isso aqui é muito importante, irmãos, muito importante. Porque mostra que o processo de formação do cânon do Novo Testamento foi um processo muito idôneo, muito correto. De novo, eu chamo a atenção de vocês que isso não foram os cabeças pensantes que fizeram isso. Foram homens comuns, que viviam na igreja, né? Olha só o que ele diz sobre os livros universalmente escritos. A Santa Tétrade dos Evangelhos, o que é a Tétrade dos Evangelhos? Os 4 Evangelhos. Seguidos pelos escritos dos Atos dos Apóstolos, depois as 14 epístolas de Paulo, e aqui eu chamo a atenção de vocês que ele chamava 14 por quê? Paulo escreveu quantas epístolas? 13. E por que ele fala 14? Porque ele, como muitos outros, admitiam que Hebreus fora escrito por Paulo. Mas como eu disse para vocês, esse fato não é um consenso. Você vai ver pessoas defendendo a autoria paulina, você vai ver pessoas defendendo outras autorias. Mas o fato é, ele considerava que Hebreus havia escrito por Paulo. Mas o mais importante é que para ele, no cânon do Novo Testamento, Hebreus fazia parte. Isso é mais importante. Depois das 14 epístolas de Paulo, a chamada primeira epístola de João e a de Pedro, por fim, Apocalipse de João. Percebam aqui que as demais cartas de Pedro e João e Judas não estão aqui para ele, porque essas cartas também demoraram por causa das dúvidas sobre a sua autoria. Aí ele vai chamar uma outra categoria de livros, os contestados. Contestados, isso aqui é palavras dele, tá, irmão? Estou citando literalmente. Contestados, mas reconhecidos pela maioria. Lembra do critério que eu mostrei para vocês no início da catolicidade? Lembra? Reconhecidos pela maioria. Pertence à epístola de Tiago e Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João, quer de autoria do evangelista ou de alguém do mesmo nome. Então, Eusébio já tinha em posse o Novo Testamento tal como nós temos hoje. E os espúrios. Aí ele vai citar alguns nomes aqui, ó. Atos de Paulo, Apocalipse de João, aí é um grande problema. Por quê? Eusébio, uma das falhas dele é que ele tinha problema com o Apocalipse de João. Perceba que ele colocou o Apocalipse aqui nos universalmente conhecidos, mas ao mesmo depois de um tempo começou a chamar o Apocalipse de espúrio. Óbvio, né? Nenhum cara é perfeito. Então, mais tarde, ele vai ter problema com o Apocalipse de João. Por quê? Porque por causa da autoria do livro de Apocalipse. Lembra na introdução de Apocalipse que eu falei com vocês sobre a autoria de João? Sobre os critérios que a gente reconhece, por que João escreveu? Por isso que, tá vendo, estudar esse assunto é importante. Atos de Paulo, que é um outro tipo de livro. Evangelho segundo os Hebreus, que não é Hebreus, é um outro livro chamado Evangelho segundo os Hebreus. E o Pastor, desse cara chamado Hermas. Esse livro foi muito importante, o Pastor. Aí os rejeitados. Gente, prestem atenção nesse texto, para vocês verem como é que o processo de elaboração do Novo Testamento não foi um processo ingênuo.
Olha só o que ele chama de livros rejeitados. São produzidos por hereges sob o nome dos apóstolos, ou seja, pseudônimos. Inclui os evangelhos de Pedro, Tomé e Matias e outros. Nenhum deles foi considerado digno de ser citado nos escritos de qualquer pessoa na sucessão dos clérigos. Aqui no século 3 e 4 já há uma organização institucional da igreja, por isso que fala clérigos. Oi? Não, mas não é o Pedro já tinha morrido. Não, existiram muitos Pedros, né? Aí o cara escrevia assim, o Evangelho de Pedro, para achar que foi Pedro que escreveu, mas não foi o Pedro que escreveu. Aí esse livro caía pela autoria. É Evangelho de Pedro, mas não foi Pedro que escreveu. Olha só, gente, isso que está aí destacado aí. A marca da fraseologia dele, ou seja, o estilo de escrita, difere do estilo dos apóstolos. Primeiro critério, para rejeitar o livro. A opinião e a abordagem são discordantes da verdadeira ortodoxia. E deixando claro que são invenção de hereges. Sabe, irmãos, de vez em quando você vai ver na internet o seguinte. Historiador, arqueólogo descobre livro bíblico rejeitado pela igreja. Esses historiadores, eles querem induzir a você a pensar que a formação do cânon foi uma formação deficiente, falha. Quem já viu aquele filme O Código da Vinci? Nunca viram? Estão perdendo, tem que ver. O Código da Vinci, ele é montado, né, toda a teoria é uma ficção, né? Mas toda a ficção do Código da Vinci surge a partir dos apócrifos, dos livros rejeitados pela igreja. E o que o Código da Vinci quer mostrar é que eles eram verdadeiros, mas que o processo de rejeição dele foi um processo viciado. Mas o que a gente está mostrando é que isso não aconteceu. Isso é crítica moderna para desconstruir a Bíblia. E no século IV, esse homem aqui, Eusébio de Cesareia, já está nos testemunhando de que a rejeição aos apócrifos seguiu critérios muito bem definidos. Esses aqui não. Eu já vou falar sobre o cânon dela. Não, ela também rejeitou. Os que ela aceitou não estão em discussão aqui ainda. Tá? Aí, só para dar uma figura para vocês, né, a formação do Novo Testamento aqui, ó, estamos ainda no século IV. Né? Esses foram grandes nomes, queridos, da compilação final do Novo Testamento. Olha que interessante, Jesus morre em 33, em 95 termina a escrituração do Novo Testamento, e só no final do século IV, o Novo Testamento ele é formalizado pela igreja. 300 anos se passaram, mais ou menos, 200 e poucos anos. Você vê como é que as coisas demoraram a acontecer, né? Esses homens, né, eles são, sem dúvida alguma, os grandes nomes da formação do Novo Testamento. Agostinho, brilhante teólogo, brilhante erudito da igreja. Olha, eu vou dizer para você, se não fosse a vida de Agostinho, hoje vocês não estariam aqui. Vocês estariam no misticismo pagão. Só para você entender a importância desse homem. Tá? Foi Agostinho que sistematizou a doutrina da Trindade, por causa da heresia ariana. Agostinho, foi os escritos de Agostinho que formou e que rejeitou a heresia de Pelágio, que era a heresia que negava o pecado original, negava o efeito do pecado do mundo. Né? Só para você ter uma ideia, esse Pelágio ele dizia que os homens nascem bons e depois eles se tornam maus por causa da influência da sociedade. Quem falou isso também? No século XVIII. Isso mesmo, Jean-Jacques Rousseau, um dos pais do iluminismo. Não há nada novo debaixo do céu e da terra, irmãos. É isso que esse texto está mostrando. Então, ele foi muito importante porque ele já defendia, né? O Agostinho defendia um cano chamado explícito. Ele diz o seguinte, ó, isso aqui é o Novo Testamento. Ele foi um dos primeiros a falar isso. Isso aqui é o Novo Testamento. Qualquer coisa diferente disso aqui tem que ser rejeitado. João Crisóstomo, que, né, foi bispo ali em Constantinopla, eu já vou falar sobre ele mais à frente, foi um homem também muito importante. Atanásio, que viveu nesse período aí, esse homem que ele era bispo lá em Jerusalém, ele que definitivamente eliminou a dúvida de Hebreus. Se Hebreus está hoje, pertence ao cânon bíblico, damos graças a Atanásio. Foi ele que eliminou toda a disputa que havia em torno de Hebreus, e ele foi que venceu, vamos dizer assim, a batalha para a inclusão de Hebreus no cânon. Não pela autoria, até hoje a gente não sabe a autoria de Hebreus, mas pelo quê? Pela catolicidade e pela ortodoxia de Hebreus. Por fim, Jerônimo. Esse cara é importantíssimo porque ele traduz, né,
ao fazer a Vulgata, ao traduzir a Bíblia, e é interessante que sabe o que Jerônimo fez? Existia uma grande crítica com relação à Septuaginta. Os críticos já naquela época havia uma crítica de que o processo de tradução do hebraico para o grego, ou seja, a Septuaginta, foi um processo falho, houve falhas. Isso foi identificado, né? O que Jerônimo faz? Ele vai traduzir toda a Bíblia para o latim. Olha como é que ele era um cara inteligente. Ele não vai pegar a Septuaginta para traduzir para o latim, ele vai pegar a Bíblia hebraica. Para quê? Para mitigar possíveis erros de tradução. Aí vem um jornalista, lacrador, e diz que a Bíblia tem erros de tradução. Existem pequenas inconsistências, sim, existe, mas nada que afete o... E essa inconsistência ela é fruto natural da atividade humana, mas nada que afete a sua inerrância e a sua inspiração. E Jerônimo, olha porque esses caras são importantes. Olha só o testemunho sobre eles na história. Atanásio é o primeiro escritor conhecido por nós que alistou exatamente os 27 livros que tradicionalmente constituem o Novo Testamento do cristianismo católico e ortodoxo. Isso em torno de 300 e pouquinho. João Crisóstomo. É digno de nota que Crisóstomo parece o primeiro escritor a usar a expressão a Bíblia. Olha que interessante. Para os dois testamentos juntos. O que significa Bíblia? A Bíblia, essa palavra Bíblia, ela vem do latim. Significa o quê? Conjunto de livros, né? O primeiro, quem é o pai desse nome é esse cara chamado Crisóstomo. Jerônimo. O mais importante é que o Novo Testamento da Vulgata compreende 27 livros com aceitação generalizada dos cristãos ocidentais, olha só que interessante, quando as dimensões do cânon, ou seja, o tamanho do Novo Testamento, foi definitivamente fixado. Então, o que a gente conclui aqui? É que no quarto século, aliás, no início do quinto século, no ano 400, ali, com esse concílio de Hipona e Cartago, se alguém perguntar para você na rua assim, vem cá, quando é que o Novo Testamento foi definitivamente tornado Novo Testamento? Aqui, ó, no concílio de Hipona e Cartago, final do século IV. Esse texto que está aí para vocês verem, é literalmente tirado das atas desse concílio. Esse texto aqui que está aqui, ó, é a tradução literal, ele está extraído literalmente das atas do concílio de Cartago. E além disso, foi decidido que nada deveria ser lido na igreja. Olha que interessante. Já há aqui uma rejeição implícita aos livros não inspirados. Que nada deveria ser lido na igreja sob o título Divino das Escrituras, além dos escritos canônicos. Os escritos canônicos, portanto, são estes. Aí, o Novo Testamento todo, 27 livros. Exatamente como nós temos hoje. Já estou indo para o final, irmãos. Alguns resumos importantes sobre a formação do Velho Testamento e do Novo Testamento para nós. Primeiro, há uma proeminência ocidental, né? Os maiores nomes, né, por trás da formação do cânon bíblico, eles viveram por essa banda da Europa. Aqui, ó, essa parte aqui, na verdade, aqui, ó, porque tá vendo aqui em cima Império Romano Oriente, Império Romano do Ocidente, né? Esse lado esquerdo todo aqui, ó, é o Ocidente, né? Da Turquia para lá é o Ocidente. Há uma proeminência muito grande do Ocidente na formação do Novo Testamento e da Bíblia. Por quê? Porque no Ocidente, a igreja se estabeleceu mais rapidamente e com maior capilaridade, que é o que chama, entendeu? Maior capilaridade. A gente viu aqui também que a formação do cânon bíblico, ela não foi um processo ingênuo e romântico, seguiu critérios muito bem definidos. Eu mostrei para vocês autoria, conteúdo, harmonia, ortodoxia, tá? Pode falar, Mateus. Não. O Constantino, o que acontece? Até porque não, porque o Constantino, quando ele se torna imperador e tem aquela conversão dele, o cristianismo era perseguido em Roma. Você entendeu? O pessoal critica muito o Constantino, porque o Constantino foi um imperador que institucionalizou a igreja, né? Trouxe a igreja para dentro do Império Romano. Isso é verdade, ele fez isso. Mas ele não o fez
Quando ele fez isso, a igreja não era a maioria e nem aceita no Império Romano. Pelo contrário, ela era perseguida, os templos eram destruídos, os cristãos eram mortos. Ele tem uma conversão, né? É o que se diz, eu já li uma biografia sobre ele, há uma conversão, ele vai para uma batalha, ele vê uma cruz e diz que ele vai vencer por causa de Jesus. E realmente ele vence aquela batalha, e ali ele diz, olha, eu sou de Jesus, ele se converte. E como ele se torna imperador, porque ele vai vencer os demais imperadores, ele passa a transformar o cristianismo como religião oficial. Então há uma ruptura muito grande, porque antes de Constantino o cristianismo era perseguido. Ninguém queria saber de cristão. E no virar da noite o cristianismo se torna a religião oficial do Estado, do Império, né? Então há um processo muito doloroso ali, mas ele não foi por causa dele. Ele só apenas foi a constatação disso, vamos dizer assim, né? Uma outra coisa importante, né? A gente viu aqui que os apócrifos, já no primeiro século, já eram rejeitados, né? Não havia tolerância para livros com problemas. Então, esse negócio do lacrador, que diz que a igreja passou pano para diversos livros, ela não o fez, aliás, que ela rejeitou diversos livros, ela não fez de forma autoritária. Livros que não seguiram os critérios de canonicidade, eles foram rejeitados. No entanto, alguns livros, eles não foram definitivamente rejeitados. Eles se tornaram livros chamados de livros eclesiásticos. A leitura deles na igreja foi autorizada, mas sempre sabendo que eles não eram livros inspirados e inerrantes. Eles não compunham um cânon bíblico, eram os livros à parte. Tá? Destaco aqui dois. O Pastor, que era um livro, um compilado de pregação, que era muito piedoso, e o Didaquê aqui, que era também um livro também muito importante naquele período. Como a gente viu também, o processo de formação da Bíblia, ele é um processo vamos dizer assim, reacionário. Reacionário em que sentido? Ele reage a uma heresia, que é a heresia de Marcion. Vocês viram isso, a gente mostrou aqui. Que a Bíblia é formada a partir da necessidade de se estabelecer um livro, um cânon bíblico, imune a esses caras como Marcion, que queriam criar sua própria Bíblia. Ou seja, não poderiam ter vários processos de formação de Bíblias diferentes. Por quê? Para que senão, como é que você vai ter fé assim? Então a igreja pensou assim, vamos fazer um livro, e esse livro será definitivo e por todas as gerações. Exatamente, fechado. Outra coisa interessante que a gente viu, que a iniciativa, ela não foi uma iniciativa institucional, ela foi uma iniciativa pontual de homens. Enquanto existiam pessoas no Ocidente pensando em fazer uma Bíblia, lá no Oriente também tinham pessoas fazendo isso. E eles não se falavam. Eles não se comunicavam, eles não trocavam WhatsApp. Por que esse dado é importante? É para mostrar para a gente que foi o Espírito Santo que foi movendo a igreja a criar esse livro, a ter esse código. E por fim, desde então, o cânon bíblico ele jamais foi inalterado até a Idade Média, que eu vou mostrar agora o que aconteceu. Então, essa Bíblia que nós temos hoje, né, que você carrega na sua mão, ela foi formada. Na verdade, o Antigo Testamento ele foi formado ali no ano 100, né? Então já tinha o pessoal já carregava uma cópia no bolso, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Agora, o processo de formação do Novo Testamento e a juntada desses dois demorou um pouco mais. Foi no final do século IV. Mas o fato é, depois que essa juntada ocorreu, nunca mais mudou. Tá claro? Nunca mais mudou. Aí vem a Reforma. Relembrar vocês que a Reforma foi um movimento, né, se fosse resumir a Reforma protestante, ele foi um movimento vou resumir, foi um movimento de libertação da Bíblia. Isso foi a Reforma. A Reforma, se você for resumir, é isso. É libertar a Bíblia da escravidão da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso, perfeito. Então, é a Bíblia para todo homem. Então, isso é a Reforma. Naturalmente, a Reforma estoura na Europa, e com essa insatisfação desses homens com o monopólio da Igreja Católica, começa a explodir processos de tradução da Bíblia, porque um dos pilares da Reforma é o sola Escritura, ou seja, a Bíblia para todo homem, o livre exame das Escrituras. Para que haja o livre exame das Escrituras, a Bíblia tem que estar na língua do povo. Não pode ser só no latim que o padre só fala e você não entende nada. Então, o que acontece? Há um surgimento natural de um movimento de tradução de Bíblias. Então, esse homem chamado Erasmo vai traduzir a Bíblia, Lutero vai traduzir também a Bíblia para o alemão, e William Tyndale, que ele vai também traduzir a Bíblia para o inglês. Tudo isso ali já nas imediações da Reforma Protestante.
Aí o que acontece? Em 1546, acontece um concílio chamado Concílio de Trento. E esse concílio é a reação da Igreja Católica Apostólica Romana à Reforma Protestante. Na história isso é chamado de Contra-Reforma. A Igreja Católica, então, ela vai se reunir para definir os termos, para dar uma resposta à Reforma Protestante. Uma das pautas desse concílio é a formação de um cânon bíblico católico. É aí que entra a Bíblia Católica diferente da nossa, em que a Bíblia Católica ela é composta por 7 livros a mais do que os nossos. Eu não me lembro de cabeça, mas Macabeus, Baruque, não, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, Judite, Escrito de Salomão, Eclesiástico, Tobias, muito bem. O que acontece? Esses livros, nenhum deles é de autoria do 1º século em diante. Todos eles é do período interbíblico. Esse é o argumento que a igreja utiliza para tê-los inseridos em seu cânon. Só que, qual o problema dessa inserção? Que ela foi uma inserção arbitrária. Porque, na história, nunca houve um concílio. A igreja, vocês viram aqui que eu comentei em Tobias aqui? Eu não comentei em Tobias, eu não comentei em 7 livros a mais, em momento algum. Nunca na história da igreja, esses livros foram tratados como livros inspirados. Aí, o que a igreja argumenta para inseri-los dentro do seu cânon bíblico? Ela diz que não, porque sempre foi assim. Mas qual o problema? É que esses 7 livros, embora sim, eles eram lidos pela igreja primitiva, pela igreja medieval, eles nunca foram reputados como inspirados. Eles apenas eram lidos. Se nós fôssemos fazer juízo sobre esses livros, eles entrariam aqui, ó, naqueles classificados de... Cadê onde que eu coloquei aqui? Eles entrariam aqui, ó, nos eclesiásticos, livros que a igreja pode ler, mas que não são livros de inspiração divina. Tanto é que Lutero, quando ele vai fazer a sua Bíblia, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele coloca esses livros em anexo. Ele diz o seguinte, olha, isso aqui é a Bíblia, mas nesse mesmo livro em que a Bíblia foi entregue, estão esses 7 livros sim, mas eles estão em anexo, para mostrar o seguinte, olha, eles não são canônicos. Eu vou tentar descobrir por quê, eu não sei por quê, deve ter algum motivo, né? Eu vou verificar, eu já li esses livros, só que conta. Né? Então assim, aí ela chama esse livro de deuterocanônicos, que é o quê? Eles entraram depois, mas ela colocou. A igreja não decidiu por eles. Foi ela que nesse concílio de Trento aqui diz, olha, nós colocamos. Agora eu chamo a atenção de vocês aqui, já estou terminando, irmãos, é que essa palavra aqui é a mais importante dessa palestra de hoje. No concílio de Trento, a igreja católica usa o seguinte termo, nós recebemos os livros como canônicos. Sabe o que significa essa palavra receber? Isso é muito importante. Isso é a igreja católica admitindo que não foi ela que estabeleceu o cânon bíblico. Irmãos, aqui está um erro que muitas pessoas sustentam. Que a igreja católica foi que fez a Bíblia que nós temos hoje. Não foi ela que fez. A igreja católica recebeu, isto é, chegou até mim essa compilação e eu recebo como canônico. E por que ela está dizendo que ela recebeu? Porque esse processo de formação ocorreu antes dela ser uma igreja institucionalizada. Eu não falei para vocês que o processo concluiu no final do século IV? Não falei isso para vocês? Não havia assim, uma igreja católica universal, ainda não havia universal. Então, a igreja, quando a gente fala, para a gente ser justo historicamente, a igreja católica ocorre depois de Constantino. E ela só assume a proeminência, ou seja, ela só passa a dominar a Europa no século V. O cânon já estava formado. Então, quem fala que a Bíblia que nós recebemos hoje é a Bíblia que a Igreja Católica fez, é um desconhecimento histórico. A prova disso é que no Concílio de Trento a Igreja Católica diz, nós recebemos, isto é, nós não formamos, nós recebemos como tal. Está claro para vocês? Pesquisando essa aula aqui, eu fui ler um artigo, uma reportagem, e o repórter, eu gosto de jornalista é muito lacrador, acho engraçado. O repórter disse o seguinte, a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica porque os protestantes têm guerra com a Igreja Católica e a Igreja Católica fez a Bíblia. É um ignorante, né?
Ou ele é ignorante, ou ele é mal intencionado. Ou ele é ignorante, ou ele é mal intencionado. Ele quer desconstruir a Bíblia. Aí vocês decidem. E por fim, o último grande tratado sobre a formação da Bíblia ocorre em 1653, na Assembleia de Westminster, em que o movimento protestante, vamos dizer assim, consolida a sua Bíblia conforme nós temos hoje, que é a Bíblia que se espalha para o mundo todo, né? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Conclusões. Agora eu termino, irmãos. A ICAR, isso é, a Igreja Católica Apostólica Romana, apenas reconheceu o cânon bíblico, ela não formou. Então, se alguém falar para você, não, a Igreja Católica fez a Bíblia que você tem, desculpa, mas você está desconhecendo a história. A formação do cânon bíblico seguiu critérios muito bem definidos contra heresias. Então, meu amigo, se não está na Bíblia, não foi aceito por causa de heresia. Os apócrifos devem ser lidos como textos normais. Isso é importante. Tiago, a Bíblia são 66 livros. O Evangelho de Tobias, eu posso ler? Pode, sem nenhum problema. Só que esse livro não é inspirado. Não foi a Igreja Católica que disse isso. Não foi Tertuliano. Foi o Espírito Santo. Nós vimos aqui que ele que moldou todo o processo de formação da Bíblia. Todas as recentes descobertas, de vez em quando você vê boiando assim na imprensa, né? Os pesquisadores descobrem um livro que fala de Maria Madalena, que teve um caso com Jesus. Aí você fala assim, puxa vida, cara, a Bíblia que chegou até mim foi manipulada, né? Não queriam que eu soubesse que Jesus teve um caso com Maria Madalena só para eu sustentar a crença na divindade dele, que é isso que as pessoas falam. Esse livro já foi criticado e foi rejeitado. Porque eles botam na imprensa como se eles tivessem descoberto um livro que nunca a igreja viu esse livro. Então, toda vez que alguém surgir na imprensa assim, fulano de tal descobriu o livro tal, e esse livro tal fala que Jesus torcia para o Flamengo. Aí você vai fazer o quê? Esse livro já foi tratado no seu devido momento e já foi devidamente rejeitado. O Código da Vinci, né, esse filme aí, ele trata de livros que já haviam sido rejeitados pela tradição da cristã. Mas por que ele quer trazer essa ideia de que aquele livro contém afirmações reveladoras sobre o cristianismo, que vai destruir e implodir o cristianismo? Porque ele quer desconstruir a fé cristã. Por causa disso. Por causa disso, exatamente. Uma outra coisa, uma conclusão muito importante, a formação do cânon bíblico é prova inconteste do zelo do Espírito Santo pela sua palavra. Foi o Espírito Santo que trabalhou para que a Bíblia estivesse na tua mão hoje. Foi o Espírito Santo. O que está nas tuas mãos não é um livro de homens. Foi o Espírito Santo que inspirou a sua escrita. Mais do que isso, foi ele que movimentou céus e terras, homens e mulheres, reinos e impérios, para que esse livro chegasse dessa forma na tua mão. E por fim, para a gente concluir, nós não podemos rejeitar este livro que está em nossas mãos. Percebam que sangue não foi derramado para formar esse livro, mas sangue foi derramado para que ele chegasse até você. Homens e mulheres morreram por traduzi-lo, por carregá-lo e por transportá-lo até você. Valorize esse livro. Valorize esse livro. Esse William Tyndale, ele foi morto porque ele traduziu a Bíblia. Porque ele iria entregar a Bíblia na mão do povo. Isso é um absurdo. O livro que vocês têm na mão, Deus preparou ele para vocês. Não rejeite. Não rejeite. Também não acaiam nessa velha, nova heresia de tentar desconstruir a palavra de Deus. Esses movimentos que vocês estão vendo aí, são movimentos antigos, irmãos. Salomão já disse, não há nada novo debaixo do sol. Quando alguém diz que a Bíblia precisa ser atualizada ou renovada para o nosso tempo, essa pessoa, e essas pessoas, na verdade não é só uma pessoa, há um conjunto de pessoas, há uma militância ocorrendo. Por quê? Porque o objetivo é desconstruir a Bíblia. Porque se desconstruir a Bíblia, se torná-la um livro
sem valor, você implode as nossas crenças. E se você implodir as nossas crenças, isso não é possível, obviamente, mas se você implodir as nossas crenças, você está eliminando a última barreira que a sociedade enxerga para transformar este mundo numa selvageria. É por isso. Nós somos a última barreira para que este mundo se transforme na selvageria. Para que voltemos ao período dos bárbaros, em que pessoas se matando no meio da rua e um autocrata dominando o mundo. Por isso que a Bíblia está sendo tão atacada. E eu chamo a atenção de vocês que ela não, eu já falei isso aqui várias vezes, ela jamais vai ser atacada pelos de fora, ela vai ser atacada pelos de dentro. Isso é proposta de Deus. O joio não está fora da igreja, está dentro da igreja. E com qual objetivo? Para confundir as pessoas. Mas Jesus diz que os eleitos não serão confundidos, que os salvos não serão desvirtuados. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas esse cara está aqui do meu lado, como é que ele falou isso? E eu estou em crise. Poxa, mas ele fez o meu casamento. Mas ele que batizou meu filho está dizendo isso, e agora eu perdi o chão. Irmão, a tua fé não está baseada em homens. A tua fé está baseada na palavra de Deus. Surgirão falsos mestres querendo desconstruir a Bíblia. Com objetivos o quê? Objetivos de poder. Porque o cristianismo, a fé cristã e a Bíblia é a última barreira moral para que transformemos, para que o mundo transforme essa sociedade numa selvageria. É a última. Porque os valores que nós sustentamos são os valores que mantêm uma sociedade coesa. Autonomia do ser humano, independência do Estado, pai com autoridade sobre o filho prestando obediência ao pai em primeiro lugar, casamento entre homem e mulher, porque nós não somos entregues aos nossos desejos, nós somos entregues a Jesus, nós não somos bestas feras que fazemos sexo com quem nós vemos no meio da frente, nós regulamos os nossos prazeres porque o nosso prazer está em Deus. O que se quer fazer é destruir essas barreiras, esses muros morais, para que uma vez entregues aos nossos prazeres, sejamos dominados. Por isso que a Bíblia é atacada. É por essa razão. Por isso, o último recado que eu dou é, me perdoe pelo tempo que excedi, valorize a sua Bíblia. No dia da Bíblia, valorize a sua Bíblia. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Deus, quantas pessoas estão nesse mundo caminhando em dúvidas e sofrimento, e a tua palavra é luz e consolo para elas. Senhor, quantas pessoas atacando o texto que tu nos deste. Mas obrigado a Deus, porque o Senhor inspirou homens a escrever esse texto, e o Senhor movimentou poderes humanos, pessoas e circunstâncias para que esse livro chegasse até as nossas mãos. Para que no livre exame desse texto não fôssemos enganados por homens, por poderes e por potestades humanas. Obrigado, Senhor, por nos lembrar em um dia no ano que temos um texto precioso à nossa disposição. E que cada dia mais, ó Deus, a IBCI e todas as igrejas, Senhor, sejam cada vez mais fundamentadas nesse texto. E que a leitura desse texto, o estudo desse texto e a aplicação desse texto produzam vidas. Produza vida em nossa vida. Produza cura em nossas vidas. Que sejamos, ó Deus, guiados pelo que essa palavra diz e não por palavra de homens. Abençoe, Senhor, todos os homens e mulheres espalhados pela face da terra que estudam esse livro, que ensinam esse livro e que pregam esse livro. Que eles, Senhor, sejam como os teus soldados, mostrando a tua luz no meio desse mundo tenebroso. E que a tua igreja, ó Deus, não se aparte, nem para a esquerda e nem para a direita, desse precioso texto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.